Olá, seja muito bem-vindo ao Servicast, o podcast da Servipref, um espaço criado para levar informação de qualidade sobre saúde, bem-estar e cidadania para a nossa comunidade e para as prefeituras conveniadas. Eu sou a Dani Cardoso, doutora em letras e consultora dos projetos de expansão da Servipref, e é um prazer conduzir esse episódio pensado para um conteúdo que cuida. Mas antes de começar, é importante que a gente conte que a Servipref é a primeira e única empresa do Brasil especializada em acolher e cuidar com dignidade de pessoas que buscam por saúde fora de seus lares. Prestes a completar 15 anos, somos reconhecidos como a maior empresa do país em nosso segmento, presente em mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul, em um território que abrange cerca de 7 milhões de habitantes. Recentemente, chegamos também no Mato Grosso do Sul e seguimos em expansão. Aqui no Servicast, o nosso compromisso é simples e poderoso, conteúdo que cuida. Então, e hoje nós começamos o ano com um tema fundamental e urgente, o Janeiro Branco. E esse mês é dedicado à conscientização sobre saúde mental. E para isso a gente vai ter uma conversa, então, vamos receber aqui o Tiago Musa Rosa, psicólogo especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, especialista em saúde mental e psiquiatria, né, Tiago? Com experiência em psicologia hospitalar e oncologia. Quase 10 anos atuando no Hospital de Clínicas e Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, aqui em Passo Fundo, que gentilmente aceitou o nosso convite para nos ajudar a entender essa questão de como construir uma vida mentalmente mais saudável, tanto individualmente quanto na nossa comunidade, né, Tiago? Então, eu gostaria de te convidar para se apresentar para nós aí, Tiago. O que tu tem aí para nós? Tá certo. Então, como você mencionou, Dani, né? Eu estou psicólogo já há 18 anos. Já atingi a maioridade na área da saúde mental. Então, sou formado pela Universidade de Passo Fundo, com atuação sempre voltada tanto para a psicologia clínica, como com a área hospitalar, a oncologia. E, paralelo a isso, desenvolvo atividades de cunho educacional, de psicoeducação, para temas incluindo a saúde mental, entre outros tantos. Atualmente, eu desempenho as minhas atividades no meu consultório, na clínica privada, atendendo adolescentes e adultos, e também atendo junto ao CAC, é o Centro Assistencial à Criança com Câncer, que é mantido pela Liga Feminina de Combate ao Câncer em Passo Fundo. Então é um prazer, desde já agradeço a oportunidade, porque o tema é extremamente importante e necessário. É um prazer te receber aqui no Servicast. A gente agradece muito que você tenha aceito esse convite e é uma honra para nós ter você aqui para falar sobre o Janeiro Branco. E o Janeiro Branco é um momento que surge para uma reflexão sobre a saúde, saúde mental, né? Sobre essa atenção que nós temos que ter, e a Servipref tem esse desejo de cuidar da saúde mental de todos os municípios, com quem é um grande desafio para nós cuidar da saúde mental dos municípios, e que todos os municípios têm essa sobrecarga, né, de dar essa atenção para a saúde mental, desse cuidado, e trazer para toda a sociedade que traz essa pressão. Então, para começar, eu gostaria de que você trouxesse para nós qual é o ponto principal que você vê que precisa ser discutido, trazido para a comunidade sobre essa questão. Bom, me parece extremamente pertinente que, ao iniciarmos um ano novo, dentre várias pretensões, vários objetivos, por que não dizer várias promessas que elencamos na virada de ano, que entre elas, talvez, entre as principais, esteja a questão do cuidado com a saúde mental. Muitas pessoas, eu me permito dizer, infelizmente, focam em objetivos
materiais, bens de consumos, viagens, aquisições, um imóvel novo, um carro novo, uma viagem, uma mudança de trabalho, algo nesse sentido, e acabam deixando a saúde como um todo em detrimento. Então, na verdade, corpo e mente estão intimamente relacionados, e aí entendo que se faz muito necessário começar um ano novo, querendo alcançar todos esses objetivos, chegar a essas pretensões, tendo condições de fazer o percorrido, de fazer a busca, de se dedicar, de se empenhar frente a esses objetivos. E não tem como ser sem ter condição, tanto física quanto mental. E a saúde mental ainda é vista muitas vezes como um certo tabu, um assunto que não precisa ser muito abordado, porque parece ser sinônimo de fraqueza, é motivo de vergonha, se expor, pedir auxílio, ter que compartilhar com alguém, seja um familiar, um profissional da saúde ou um profissional da saúde mental, mais especificamente, compartilhar sobre uma inquietude, um sofrimento, uma preocupação, algum tipo de mal-estar. E a campanha, ela já existe, então, o Janeiro Branco desde 2014, justamente com essa pretensão. Virada do ano, como se costuma dizer, uma vida nova, E por que não, então, desde janeiro, eu diria até o próximo fim de ano, e aí se renovar o ciclo, para que anualmente se tenha esse cuidado com o nosso bem-estar mental. Porque se a nossa mente não estiver bem, não vamos conseguir nos relacionar bem, nosso corpo vai sofrer, nossas relações não serão as mesmas, a nossa capacidade produtiva também vai ficar comprometida. Então é extremamente necessário, desmistificar, tornar acessível à população e a todos que nos assistem, nos ouvem, que é necessário termos esse olhar, essa atenção, eu diria até mesmo essa preocupação com a nossa saúde mental. E, Tiago, assim, eu não gosto muito da palavra dicas, Porque parece fugir um pouco do profissional, Parece ser meio amador quase, mas como é que a gente pode identificar quando passa esse emocional, está passando do limite, está chegando a ser uma doença, está chegando a passar do limite de exigir um cuidado realmente para estar já no doença mental, doença emocional? Quando é que a gente deve realmente dedicar uma atenção especial a isso? Bom, é bem compreensível e penso que para tornar extremamente acessível é válido o conceito aí das dicas, me parece extremamente necessário entender que não só de alegria, embora muitas vezes seja esse o desejo, um dos grandes desejos que as pessoas têm para as suas vidas, mas não só de alegria é feita a vida do ser humano. Então nós temos alegrias, temos tristezas, temos decepções, frustrações, nós temos realizações, momentos que temos que postergar alguma atividade, algum planejamento, e tudo isso, até certo ponto, é para estar dentro do que se pode dizer normalidade. Quando alguma dessas condições começa a trazer uma inquietude, um sofrimento extremamente intenso, muitas vezes eu costumo dizer disfuncional. Então, assim, o meu time perdeu lá no futebol, eu fico triste, mas essa tristeza mais amanhã ou depois tem que passar. Eu presenciei uma notícia que me impactou, que me comoveu, que me chamou muito a atenção, eu fiquei ressentido ou preocupado com isso. Essa preocupação ela tem que ser diluída. Quando estas manifestações começam a apresentar uma manifestação mais duradoura, mais persistente, em algumas situações de saúde, então nós temos lá até uma perspectiva. Há quantos dias você está com este tipo de manifestação? Então, quanto mais tempo existe esse mal-estar, a tristeza é diária, vários dias, a ansiedade são todos os dias, independente do que eu esteja fazendo, ou com quem esteja, ou onde esteja, isso é um indício. As pessoas às vezes trazem muito para o senso comum, por exemplo, assim, alguém está triste, ela está depressiva. Alguém está extremamente alegre, pelo fim do ano, pelas férias, pela viagem que está se aproximando, então alguém vai lá e diz para ela assim, você está muito eufórica, você deveria ver isso. Essas manifestações de alta intensidade, mas de curta duração, são subjetivas.
né? O mesmo episódio pode nos comover, nos impactar ou nos alegrar de maneiras subjetivas, individuais. Então, assim, como regular isso? Quando isso ganha uma proporção, ganha uma intensidade, e aí eu começo. Hoje não tem nada de errado com o meu dia, mas eu continuo me sentindo mal, estressado, irritado, mal-humorado, e aí eu coloco a culpa em qualquer situação banal. Ah, porque essa semana parece que não termina nunca, né? Ah, porque ontem choveu e eu vi notícia ruim a respeito da chuva no estado. Ah, porque todo mundo vai viajar esse final de ano e eu não vou, né? Então, assim, quando isso fica extremado, né, eu preciso fazer uma reflexão e entender, bom, talvez eu não esteja fazendo isso neste momento. Por que não? Aí daríamos quase para avançar numa questão de prevenção. Bom, então se tem situações que me entristecem, que me desagradam, como organizar para evitá-las ou diminuir a intensidade? Só que isso envolve um empenho, é um esforço mental, eu costumo dizer, que nem sempre estamos acostumados a lidar com isso. Mas é um treino, é uma constante que precisa fazer parte da nossa vida. Então eu diria assim que quando há uma desconexão com a realidade, se eu fico muito triste e não tenho um motivo plausível para estar muito triste, ou se eu fico muito desconectado com o humor em relação à realidade, então eu tenho que tomar esse cuidado. Exato. Eu tomo a liberdade de só trocar o termo, porque para nós da saúde mental, quando a pessoa está desconectada da realidade, ela está num grau de psicopatologia muito severo, muito grave, né? Estaríamos lá diante de uma psicose, de uma esquizofrenia, de um surto psicótico, algo do tipo, né? Mas consegui te compreender e é algo muito próximo disso, né? Quando essa intensidade está descabida, né? Eu não posso, usando o mesmo exemplo lá do futebol, da notícia triste, eu não posso passar 10 dias chateado com isso. Você não me viu na rua, você não me acenou, você não me convidou para algum evento e eu vi uma foto tua, exato, lá na rede social, feliz comemorando numa festividade tua e eu não fui convidado. Eu posso ficar chateado agora, talvez, não amanhã, depois, e não querer mais falar contigo, por exemplo. Então, a relação... maior para a situação. Exato, né? Quanto mais eu aumento, e esse eu aumento não é necessariamente intencional, é algo muitas vezes maior do que nós. No consultório, por exemplo, as pessoas costumam me trazer conteúdos que os inquietam, que os afligem, e no desmembrar, no entender melhor essa queixa, esse relato, tem outras questões que às vezes o próprio sujeito não se dá conta, né? Ah, mas não era nem contigo que eu estava chateado, mas é que você representou uma situação a qual eu desejo que outras pessoas façam, me convidem, e aí o que eu vi foi a tua, e aí hoje eu estou muito chateado contigo e eu não saio dessa tristeza, dessa fossa, eu não dou a volta, né? É importante dizer, né, que a princípio ninguém escolhe ficar doente. Mas se nós não ficarmos atentos aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos e às manifestações comportamentais, a gente pode estar diante de um cenário um pouco mais complexo, mais delicado e, no entanto, estar postergando. Ah, isso vai passar, e aí eu conheço pessoas enfrentando transtornos de humor há 30, 40 anos que recentemente começaram o seu tratamento, que sempre achavam que ia melhorar ou que era assim mesmo. Quem pode dizer se é assim ou não, se está certo ou não, se é uma patologia ou não, é um profissional, né, com atuação na área da saúde mental. Sim, e existe ainda, Tiago, tu se refere a existir muito preconceito ainda pela procura de tratamento, né, percebe esse transtorno, percebe essa existência de resistência de procurar? Isso, a questão da resistência também é pelo preconceito, mas não exclusivamente por isso, né? Mas mais de uma vez me recordo agora, assim, fazendo um exercício mental rápido, né? De pessoas, por exemplo, me pedindo para fechar a porta da sala de espera do consultório, porque se passar alguém no corredor e me ver aqui no consultório do psicólogo, né? Ou quando eu preciso encaminhar, por exemplo, para um psiquiatra, você está me chamando de louco? Louco é um termo que eu nem costumo usar no dia a dia da atividade profissional, né? Então, tem uma terminologia própria, específica para isso, né? Mas há uma espécie de preconceito, porque é vinculado assim, a um insucesso, a um fracasso, uma dificuldade de lidar com as situações, uma fragilidade, né? E quando, na verdade,
Como dizer se estamos capacitados ou não para passar situações que ainda estão por acontecer conosco ou acontecem pela primeira vez? Aí vem aquela situação que às vezes alguém está passando por uma dificuldade, está chorando e chega alguém e diz assim, não chora. Né? A negação. Como dizer não chora se para aquela pessoa neste momento é importante? Não estou dizendo que se deve chorar sempre ou que chorar constantemente seja necessariamente um problema de saúde mental. Às vezes é simplesmente uma pessoa mais emotiva, mais sensível, que assuntos diversos tocam ela de forma mais profunda. Mas, às vezes, o senso comum, a comunidade, né, então, entende dessa maneira, que é feio ir no psicólogo, mais feio ainda é no psiquiatra, dizer que não consegue gerir os seus sentimentos, seus pensamentos, sua vida, né, que precisa de alguém. Eu brinco quando recebo pacientes novos, né, ou quando estou palestrando, por exemplo, que eu não digo para as pessoas nem casar ou comprar uma bicicleta. Né? Nós não podemos fazer isso. Nós temos que auxiliar essa pessoa diante das suas dificuldades a encontrar as suas respostas. Já recebi paciente que me contou todo um enredo problemático da sua vida e me disse, e agora o que eu faço? Esperando que eu, sozinho, fosse resolver. O psicólogo, o psiquiatra, né, ou outro profissional da saúde mental vai auxiliar o paciente, o sujeito, a recobrar o bom andamento da sua vida. Né? Só que nós não julgamos, nós não dizemos se está certo ou errado, nós temos cuidado, existe a questão da ética, do sigilo profissional, coisa que às vezes as pessoas só vão entender quando chegam até o consultório e iniciam o tratamento, né? Mas aí, como você mencionou, até aí é uma grande resistência. Não? Infelizmente, não são todos que se permitem esse movimento. Infelizmente mesmo, né? E tu entende, Tiago, que há uma questão social que tem, coletiva, digamos assim, social coletiva, que tenha feito crescer tanto os transtornos de chegar a esse ponto? Então, não é falar necessariamente mal das redes sociais, mas pegando elas como exemplo, que eu acho que também daria um outro programa somente sobre isso, né? Quem sabe, né? Mas o que acontece? Dificilmente alguém vai lá e posta uma foto de um arroz queimado, de uma pia cheia de louça, de uma pilha de roupa no tanque para lavar. Está fazendo churrasco, não posta o pão de alho que queimou. Tá? Então, assim, isso infelizmente trouxe uma espécie de balizador de que a vida tem que ser sempre colorida, bonita, cheia de eventos, cheia de intensidade, né? E aí as pessoas começam a olhar, tem aquele ditado sábio, popular, que diz que sempre a grama do vizinho está mais bonita que a nossa, né? Porque muitas vezes a gente está olhando a grama do vizinho, cuidando da grama do vizinho, ao invés de estar cuidando da nossa. Então, por esse tipo de funcionamento, né? E por uma espécie de... Hoje vivemos assim num mundo que me parece que é uma concorrência onde se você tem, eu preciso ter também, se você vai, eu tenho que ir também, se você faz, eu também preciso fazer. Sem necessariamente ser aquilo que eu preciso, aquilo que de fato vai me fazer bem. Então, assim, quando eu caio nesse senso comum e eu não olho, né, não me deparo com aquilo que é da minha vontade, do meu querer, por que eu quero fazer isso? Eu preciso fazer isso? Com que frequência? Com que intensidade? Então, se eu me nivelo pelos outros... Eu deixo de conduzir a minha essência e passo a conduzir pelo outro, né? Pelo olhar que eu coloco no outro. Exatamente. E aí vem o que eu chamo de preguiça mental. Né? Então, assim, não é para ser entendido como uma ofensa a quem nos ouve, nos assiste, mas a questão da preguiça mental está justamente em eu não fazer tais reflexões, né? Ah, mas eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Você já não é feliz? A tua felicidade está posta num objeto, num destino de uma viagem. Tudo na vida tem dois lados. E muitas vezes as pessoas ficam tendenciosas a olhar apenas sobre uma perspectiva. E isso em alguns momentos pode ser bom, mas na grande maioria das vezes se trata de um equívoco, né? E aí se cria uma realidade distorcida muitas vezes. Então, assim, não, a minha vida não é boa. Como não? Você está doente? Você tem problemas sérios em casa? Seu trabalho não te traz sustento, não te provém as necessidades do dia a dia? Ah, sim, mas tem pessoas que ou ganham mais, ou que trabalham menos, ou que trabalham diferente, né?
Lá no consultório não tem profissão, não tem classe social, não tem questões de ordem financeira. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, mas o fulano tem dinheiro, tem uma profissão de renome, tem status, ele não tem problema. Como você é capaz de afirmar que esta pessoa não tem problema? Então, assim, é entender que todos nós temos problemas, temos limitações, temos dificuldades, mas ao mesmo tempo temos condições, né, de batalhar, de buscar aquilo que pode ser melhor para nós. Aí, como eu disse, não podemos estar com esta preguiça, né, sem fazer esse exercício, que é diário, contínuo, né? Hoje eu não consegui. Amanhã o que eu tenho que fazer? Tentar de novo. E o elemento de comparação, né, sempre vai ser uma comparação com aquilo que a pessoa quis expor, né? Com aquilo que ela realmente quis trazer para ser comparado e talvez não seja verdade, né? Talvez não seja aquilo que está acontecendo realmente, né? Então, existem filtros, várias repetições de uma foto, edição de vídeo e tudo mais, né? Que reforçam esse estereótipo, né? De que tudo fica muito bonito, né? Mas tem outras questões que são primordiais, que são essenciais e que são muito mais naturais, portanto, sem tanto recurso assim, que pode nos fazer muito bem. Tem pessoas que se preocupam com qual a atividade física é a do momento para poder fazer. Por quê? Porque faz bem para o corpo e também para a mente? Não é porque está todo mundo fazendo isso, agora eu também tenho que fazer, né? E aí agora eu não tenho roupa para ir em tal lugar, para ir na academia, para sair, para me divertir, para passear. Não tem mesmo? Se abrir a porta do guarda-roupa lá, não tem, né? Então, assim, esses padrões de comparação, seja quando é bom, seja quando é ruim, a gente tem que ter uma certa atenção, um certo cuidado, porque isso nos traz um sofrimento que é desnecessário. E aí vai nos fragilizando. Então, assim, eu fico descontente com isso, com aquilo, eu queria isso, mas eu não tenho, fulano está fazendo e eu não, né? Todo mundo está de férias no verão e eu estou trabalhando, né? E quando eu vou para a praia chove, quando os outros vão só tem a foto do sol bonito. Poucas pessoas vão postar foto do dia chuvoso lá nas suas férias, no seu final de semana, né? Então é reconhecer esse contexto e não se tornar refém disso. E agora pensando um pouco assim, Thiago, no papel da Servipref aqui, né? Que é cuidar de pessoas e estar assessorando as unidades básicas de saúde. Teria assim alguma prática a ser adotada pelas unidades básicas que pode estar contribuindo para esse cuidado emocional, para que a gente tenha, né, alguma demanda para atender a essas demandas emocionais, alguma prática? Bom, primeiro ressaltar, eu tenho a felicidade de conhecer o trabalho da Servipref há mais de uma década, né? Me considero um parceiro aí, uma testemunha, né? De todo esse movimento aí que é encabeçado há muitos anos. Isso foi um exemplo e uma instalação de um cuidado adicional. Me parece que as prefeituras, que os municípios que aderiram à proposta da Servipref compreenderam a necessidade de cuidar do seu motorista, da sua equipe da Secretaria da Saúde, do seu paciente, do seu familiar, e afinal de contas, cuidar dessas pessoas é cuidar da sua comunidade, é cuidar dos seus munícipes. Esse foi um movimento bastante importante, interessante, e que eu acompanho pacientes, né, oriundos dos mais diferentes municípios que são atendidos pela Servipref e consigo perceber neles a facilidade que esse serviço trouxe e a ampliação de um cuidado que eles passaram a ter. Convivo diariamente com pacientes, né? Então é só quem tem essa perspectiva é capaz de entender quanto custa fisicamente, mentalmente, acordar de madrugada, sair, se deslocar, não ter onde pernoitar, não saber que horas vão te buscar. O motorista tem um carro cheio lá de pacientes, né? E ele preocupado com todos, aonde estão, como vão ficar, e se eu pego esse, o outro fica esperando o que eu faço, tudo mais, né? Então, assim, essa lógica me parece que ela tem que, e acredito que de certa forma, já implementada dentro das unidades de saúde, né? Se traduzindo num cuidado integral. Porteiro na unidade de saúde, o recepcionista na unidade de saúde tem que se preocupar, assim como a preocupação dentro da unidade de saúde tem que ser com quem faz a limpeza, a sanificação, quem prepara o café, com a equipe de saúde, com a questão do atendimento ou do melhor atendimento possível, do atendimento individualizado.
né? Me parece que isso é algo extremamente importante. E não sei se eu posso dizer dessa forma, eu já testemunhei pessoas, às vezes, que por serem moradoras do mesmo município, tratar o paciente como seu vizinho, ou esquecer que ele também é seu vizinho, né? Então, assim, esse é aquele lá, esse é aquele que está doente, que tem essa doença, que tem aquilo, seja qual for o diagnóstico, qual for a necessidade em termos de saúde. E aí a gente deixa de individualizar a pessoa, de tratar bem, de tratar pelo nome, de entender por que um está mais ansioso, quer ser atendido mais rápido, por que o outro está mais vezes na unidade de saúde, por que esse veio na quinta, na sexta-feira, na segunda ele já está voltando, né? É sempre necessário ter um olhar ampliado para a realidade dessa pessoa. Se ela está ali, tem um porquê. Às vezes nós não conseguimos compreender num primeiro momento, mas não quer dizer que não haja motivo para esse movimento do nosso usuário, do nosso paciente. É um cuidado humanizado, né, Tiago? Exatamente. Humanizado. E agora, Tiago, eu queria te convidar, então, para que se você pudesse deixar uma única mensagem nesse momento aí sobre esse cuidado com a saúde mental, qual seria? Bom, eu recomendo a prestar atenção no estilo de vida, nos comportamentos adotados. Não tem como imaginar não cuidar do corpo em chegar o momento se ver acometido por algum mal-estar, por alguma doença, sem a cabeça, sem a parte emocional, sofrer, se angustiar. Então, precisamos cuidar do corpo e da mente, cuidando a alimentação, cuidando a ingesta de bebida alcoólica ou de outras substâncias nocivas ao organismo, de preferência não fumando, de preferência podendo realizar atividade física, né? As pessoas às vezes delegam este cuidado aos profissionais da saúde, aos remédios, às mais variadas formas terapêuticas, mas isso passa também necessariamente pelo que eu estou fazendo comigo. Então, esta semana ainda eu ouvi uma paciente dizendo, mas não tem problema se eu comer desse jeito agora, porque até eu ficar velha, eu vou ter tempo. Quem nos garante essa questão de tempo? Tempo é relativo, né? Então, resgatei com ela lá nos seus 18 anos, olha, me parece que é necessário você começar a se cuidar agora. Os comparativos com quem se faz, mas o fulano lá que eu conheço tem 80 e poucos anos, bebe, fuma, dorme tarde, não se preocupa com nada e está lá bem. Está bem mesmo? Quem que atestou essa condição de saúde dele? Está bem? E se não tivesse feito tudo isso? Se tivesse se cuidado mais no hospital, muitas vezes, os pacientes me dizem assim, mas se eu melhorar, ou se não for isso, eu vou fazer assim, eu vou mudar minha vida, eu vou implementar práticas saudáveis. E por que não agora? Por que esperar adoecer para depois começar a se cuidar? Não é ser egoísta, mas o cuidado é algo que deveria... Ele é integrante da nossa personalidade, da nossa índole, mas às vezes até mesmo pela pressa, pela correria do dia a dia, as pessoas deixam assim, depois eu faço isso. O exame está em dia, a consulta médica está em dia, né? A caminhada, não, mas eu não... O paciente me dizia, estou muito cansado ultimamente, mas ele estava vendo pela segunda vez a mesma série que ele já tinha assistido, que ele sabia o final perfeitamente, o enredo da história, e isso levava ele a dormir mais tarde, acordar cansado de manhã, ter dificuldades no trabalho, dificuldades com a família, e aí então, né, mas sozinho não estava conseguindo perceber isso, né? Então estar atento ao que se faz, pensando sempre no bem-estar. Mas o bem-estar também não é fazer somente aquilo que se gosta, porque às vezes é difícil fazer o primeiro movimento, mas é uma sementinha a ser plantada para que no futuro a gente tenha a possibilidade da colheita de bons frutos. Que foi Dani agora. Que vai dizer que tá no tempo, pode agradecer e aí ele deixa a mensagem final e a gente tá. Certinho. Então, Tiago, muito obrigada. Agradecemos pela belíssima contribuição. Me deixou aqui emocionada e também com muitos questionamentos a mim mesma. E certamente vai trazer muita contribuição aos nossos ouvintes também. Muito obrigada e deixo contigo a palavra para finalizar. Certo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Tenho certeza que essa fala vai atingir muitos dos munícipes, dos gestores, né, da comunidade toda que é servida pela Servipref.
e dizer que estou à disposição, que pretendo continuar com a minha parceria, e o que eu digo aqui, nos municípios onde eu já estive palestrando, o pessoal pode confirmar que é verdade essa fala, é uma referência, né? É uma crítica positiva de um compromisso de autocuidado que temos que ter conosco mesmos. O episódio completo está disponível no YouTube, no site da ServiPref e nas plataformas de áudio. Você também pode conferir cortes especiais dessa conversa nas redes sociais. Compartilhe este conteúdo com colegas, equipes de saúde e com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa. Servicast, conteúdo que cuida. Que o Janeiro Branco seja um mês de acolhimento, reflexão e novos começos. Até o próximo episódio.